entoando hinos para o Senhor. Eu quero orar e abençoar suas finanças. Quantos gostariam de ter suas finanças aí abençoadas? Eu gostaria, né? Eu quero isso, busco isso todos os dias. Eu queria deixar uma palavra antes de orar pela sua vida financeira, pelos seus projetos financeiros. Eu queria ler em Hebreus 6:10. Essa palavra sempre nos acompanhou nossa família, acompanhou nosso ministério. Sempre quando nós estávamos, às vezes a gente fazia alguma coisa e pensava assim, será que Deus está vendo, sabe, o que nós estamos fazendo? Será que Deus está me enxergando eu fazendo certas coisas, principalmente as coisas de Deus? Será que Ele está vendo? E aí sempre vinha essa palavra, e eu quero deixar para você, dentro das bênçãos financeiras que nós vamos orar agora. Em Hebreus 6:10 diz assim, porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode se esquecer do trabalho incansável de vocês? Olha isso, olha essa versão que maravilhosa. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer do trabalho incansável de vocês por Ele? Ou seja, só esse início desse versículo já nos mostra que Ele jamais esquece, jamais deixa de perceber o que você faz para Ele. E aí continua falando assim, ou então Ele pode esquecer o modo pelo qual vocês costumam mostrar o seu amor por Ele. E ainda mostram auxiliando seus irmãos na fé. Olha que coisa maravilhosa. Como é que Ele pode esquecer do que eu faço, do que você faz? E como é que Ele pode esquecer do auxílio que nós podemos dar para os irmãos na fé? Ele não faz isso, Ele não é Deus que esquece. E aí continua no versículo 11 e fala, e o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, a fim de que tenham a plena certeza da esperança. E no 12 encerra e fala, então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Olha que maravilha. Então aqui ele nos exorta, nos ensina e fala assim, olha, não desista. Se você tem procurado mudança na sua vida financeira, se você tem buscado mudança na sua família, não desista, não se tornem frios, insensíveis, indiferentes. Siga o exemplo daquele que tudo prometeu. Quem é que prometeu as coisas boas na nossa vida? Quem prometeu? Quem prometeu, irmã Maria, que promete coisas boas? Aleluia. É nosso Deus. Ele prometeu, e por causa de quê? Por causa do vigor da minha fé, da sua fé, Ele nos promete isso. E nos faz ter paciência para esperar, é isso que nós precisamos. E eu quero dizer isso, quando nós abençoamos o reino de Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Ele está falando assim, olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Como é que você e eu podemos auxiliar os irmãos da fé? Honrando os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque com essa oferta nós podemos auxiliar os irmãos na fé. Nós podemos ter projetos, nós podemos fazer muitas coisas com os irmãos da fé, que é o povo de Deus, aquele povo que está precisando, né, de bênçãos na sua vida. E para isso nós precisamos tomar esses passos de fé, como diz aqui. Não se tornem insensíveis e indiferentes, ou seja, acho que vai ter sempre alguém para abençoar. Deus não precisa de mim. Isso é se tornar muitas vezes insensíveis e indiferentes. Mas aqui continua, mas siga o exemplo daquele que prometeu e vai cumprir, por causa da sua fé e da sua paciência. Então eu quero declarar na sua vida financeira que com fé e com paciência você vai alcançar uma vida financeira melhor, você vai ter aquilo que você sonhou, você vai ter aquilo que você planejou, seus filhos vão ter uma vida boa, planejada, né? Não vai faltar nada, por quê? Por causa das suas orações, da sua fé. Mas para isso você precisa demonstrar a sua fé e a sua paciência através da obra do Senhor e mostrando e auxiliando os irmãos da fé através dos nossos dízimos e ofertas. O que nós podemos fazer hoje, graças à tecnologia, é que nós não precisamos muitas vezes, às vezes você
nos ouvindo e quer abençoar os irmãos da fé. Como é que eu faço, apóstolo? Eu quero abençoar os irmãos da fé, como você está falando. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim: olha, eu não estou deixando de lhe ver. Eu sei que você está fazendo algo pelos irmãos da fé. Você pode fazer daí da sua casa, fazendo um Pix na chave que é mar.restaurandovidas@gmail.com. Vou repetir: restaurandovidas@gmail.com. Você pode fazer da sua casa esse auxílio aos irmãos da fé, crendo que Ele é poderoso para mover, para mudar. Sabe essa situação que você hoje talvez esteja olhando e não está vendo solução? Pois Deus é fiel para cumprir as promessas dele, como diz aqui, com fé e com paciência. Ele não vai esquecer do que você tem feito. Ele não vai esquecer dos dias que você tem orado pelos seus filhos, pela sua família. Ele não vai esquecer dos momentos que você abre mão para estar na presença dele, para estar fazendo a obra dele. Ele não é um Deus que esquece o que você faz para ele e por ele. Amém? Quando você estiver, feche seus olhos. Vamos abençoar a sua oferta que você fez, a sua oferta aqui para os irmãos da fé, para a casa do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque ela nos movimenta, Senhor Deus, ela nos move a ter cada vez mais fé, Senhor Deus, a querer fazer cada vez mais pela tua obra, pela tua casa, pelos teus, Senhor Deus, fazer com que nós possamos cumprir, nós sejamos usados como vasos para cumprir as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, aquilo que temos sonhado, projetado, planejado, Senhor Deus, na área financeira, que eu peço agora que o Senhor coloque as tuas mãos, coloque e abençoe, Senhor Deus, as pessoas que, Senhor Deus, que fazem essas ofertas, esses dízimos, através da nossa chama, abençoando os irmãos da fé, para que essa obra não pare, para que essa obra permaneça, continue abençoando e restaurando vidas. Nós te agradecemos, faça um milagre na vida financeira do teu povo essa semana. Pai, aquilo que eles têm precisado, Senhor Deus, aquela conta para pagar, Senhor Deus, aquelas compras, Senhor Deus, de mercado para fazer, Senhor Deus, aquela dívida que precisa ser paga, Pai, aquele emprego que precisa ser arranjado, Senhor Deus, aquele emprego, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, abre as portas de emprego, abre as portas, Senhor Deus, e traz mantimentos à casa dos teus filhos. Essa semana será uma semana de milagre financeiro na casa do teu povo. Eu te peço e já te agradeço por esses milagres, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa e a sua vida financeira, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra boa, né? Glória a Deus. Eu quero continuar nessa linha de pensamento, falando sobre fé. Hoje o som não está com aquela qualidade que você está acostumado aí, está nos assistindo hoje ou qualquer outro dia pelo YouTube, porque teve um probleminha técnico, mas você vai entender perfeitamente. Só se concentrar e focar no que eu tenho aqui para conversar com você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9. A partir do verso 14, tá? A partir do versículo
14. Extensão boa essa. Fala minha. Que é minha emendada. Tu achou? Tu veio nele? Comprou? Comprou onde? Feirinha ali mesmo, no bairro. Naquela feirinha da tua casa? Rapaz, vou fazer um pix para mim. Olha, maravilha. Glória a Deus. Estou aqui batendo papo, né? Quando vocês acham. A partir do verso 14, Marcos 9, 14. Fala da cura, fala de um milagre que aconteceu, da libertação da vida de um jovem. Verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Disse Jesus. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. Verso 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais voltes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. O que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito disso, dessa passagem que nos mostra algo muito interessante. E o tema é: se mova. Sabe, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa agir. Que está dando pane aqui no norte, a gente precisa agir. Sabe, nós aprendemos que foi ensinado dentro das igrejas cristãs, em que Deus está no controle. E eu não estou dizendo que Ele não está no controle. Eu continuo crendo, eu quero afirmar isso desde já. Eu continuo crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas nos foi ensinado isso, tem sido ensinado que Deus está no controle de todas as coisas. E nós, às vezes, ouvindo isso, a gente parece que cai
num comodismo, a gente fica acomodado, sabe? Não, Deus está no controle, então Ele sabe o que faz. Outra coisa que nós aprendemos é, vamos espera em Deus, né? Espere em Deus que Deus vai fazer, espere em Deus que as coisas vão acontecer, espere em Deus. Só que a gente não pode confundir esperar em Deus como ficar parado. Esperar em Deus não significa ficar parado, inerte. Esperar em Deus é agir em fé, que nos foi passado, que nos foi ensinado, que paralisam a nossa vida. Nós vemos, por exemplo, nessa parábola, nessa história, nessa situação que aconteceu na vida desse jovem, no verso 24 dizendo, imediatamente, não, um pouquinho antes, né? Quando Jesus pergunta, no verso 21, Jesus pergunta para ele, há quanto tempo isso está acontecendo? O homem diz assim, olha, desde a infância dele. Tem gente que passa a vida inteira sofrendo e as coisas não acontecem na vida dela. E por quê? Porque elas estão crendo nesses conceitos errados. Ou melhor, não é um conceito errado, mas o entendimento dela que foi errado. Deus está no controle, aí ela fica sem fazer nada. Não, Deus está agindo e fica sem fazer nada. Eu estou esperando em Deus e fica sem fazer nada. Esperar em Deus e ouvir que Deus está no controle não é a mesma coisa. Melhor, esperar em Deus e ouvir que Deus está no controle não significa que é para a gente ficar parado. Fé é a nossa atitude, a gente agir. Ele pede de nós. Nós não podemos confundir, mais uma vez, não podemos confundir esperar em Deus, Deus está no controle, com ficar parado. Fé é se mover, fé é pagar o preço, fé é agir, é fazermos nossa parte. A gente tem que sair dessa acomodação, parece que descansa em Deus. Descansa em Deus. Não, eu descanso, mas o meu descanso é que eu estou confiando que Ele vai fazer, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou jejuar. Foi isso que Jesus falou no final, quando os discípulos chegaram. Estou entregando aqui o final para vocês, né? Quando os discípulos chegaram para ele, Jesus chegou em casa, os discípulos estavam lá reunidos com eles, chamaram Jesus assim no particular e falaram assim, olha, o que aconteceu? Por que nós não demos conta de expulsar aquele demônio? Por que não demos conta de libertar aquele jovem? Jesus falou, olha, muitas castas. Lá no versículo 29, né? Muitas castas não podem sair a não ser por meio de jejum e oração. Significa que precisa agir, não é a gente ficar parado, não é a gente ficar, sabe, como que eu falei? Acomodado. A gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa, nós precisamos ir para a igreja, como falei, precisamos orar, precisamos fazer uma campanha até acontecer o milagre. Lembre-se, fé é se mover, fé é pagar o preço, fé é fazer a sua parte. Deus está libertando, Deus está agindo. Jesus virou para eles, olha, vocês não me libertaram porque faltou jejum e oração. Tem casta que só sai com Jesus, vocês precisavam ter feito mais alguma coisa. Tem um outro versículo aqui, deixa eu só procurar, nessa passagem que nós lemos, muito interessante. Quando eles se aproximaram, os discípulos viram numerosas multidões, logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu saudável.
ele interpelou, Jesus falou, né, para o povo: o que está acontecendo? Uma das pessoas respondeu, trouxe o jovem. No verso 18 ele diz, né, explica o que estava acontecendo. Ele pediu aos discípulos e não puderam fazer nada. Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Sabe por que o povo sofre? Sabe por que o povo não sai do lugar? Sabe por que nada acontece? Porque nós não nos movemos, porque as pessoas não se movem. Já é uma ação, qualquer movimento seu em relação a Deus, as coisas de Deus, óbvio, já é uma ação que vai trazer algum resultado. Você começa a vir para a igreja, você começa a orar, você começa a jejuar para Deus tocar o coração da sua família, para Deus curar aquela pessoa que você ama, para Deus abrir as portas de emprego. Qualquer ação sua, as coisas já começam a se movimentar no mundo espiritual, a se mover. O seu movimento gera um movimento no mundo espiritual. Eu vou repetir: o seu movimento aqui na terra gera um movimento no mundo espiritual, onde faz as coisas acontecerem. Alguma coisa está acontecendo na sua vida, na sua casa, porque você começou a se mover. E se você ainda não começou a se movimentar, a ir para a igreja, a orar, a jejuar, a buscar conselhos, a buscar um líder, um pastor, um irmão, um obreiro maduro, e que se mova na palavra para te ensinar, para te instruir, para orar com você, para te ensinar a palavra. Se você está fazendo isso, se você ainda não está fazendo, faça. E na hora que você começa a se mover aqui na terra, as coisas começam a se mover no sobrenatural de Deus. E aí os resultados começam a aparecer. Você vê a melhora da pessoa, você vê a pessoa começando a ter interesse, e ela começa a te falar: olha, qualquer dia desse eu vou na tua igreja. Ela começa a falar coisa que ela não falava antes. Ah, pastor, mas tem gente que já me fala isso há muito tempo, até hoje não fala. Pois é, então isso precisa mudar. Se ela já está falando, vamos para o próximo nível. Vamos para o próximo passo. O que é que precisa você fazer para que ela agora venha? Ah, eu já tenho feito de tudo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, então faça mais. Faça mais. Está faltando alguma coisa. Jesus vira para os discípulos e fala: olha, vocês não expulsaram porque tem casta que você precisa fazer alguma coisa. Tem casta que você só sai com jejum e oração. Então você precisa fazer algo mais. Pergunta ao Espírito Santo: o que precisa fazer a mais? Para que as coisas aconteçam. Para que quando eu me mover aqui na terra, haja uma movimentação no mundo espiritual, haja um mover sobrenatural. O que precisa? Pergunte para o Espírito Santo, e ele com certeza vai te responder. Existem movimentos no céu, existem movimentos, aliás, que o céu está esperando você fazer, para que Deus libere o milagre na sua vida. Vou repetir: existem movimentos onde o céu está esperando você fazer alguma coisa. O céu está esperando você fazer algo, você agir, para que Deus libere a bênção sobre sua vida. Em nome de Jesus, haja, se movimente, mova-se, faça alguma coisa. Não sabe o que fazer? Precisa passar para outro nível? Pergunte ao Espírito Santo. Então, a primeira coisa, tenha atitude. Tenha atitude de fé. A segunda coisa, recomece. Recomeçar pede, exige movimento. Você fez, não aconteceu nada, então comece de novo.
Porque todo recomeço ele exige de nós algum movimento. Não adianta a gente, sabe, olha, nós abrimos igrejas. Nós já abrimos dezenas de igrejas aqui pelo Brasil, aqui para essa região, na saída sul de Brasília. Abrimos alguns grupos, de igrejas em outros estados. Estamos abrimos uma nova igreja aqui em Lusiânia. E todas as vezes que foi para a gente abrir igreja, foi para a gente começar um novo trabalho, Deus falava no meu coração, o Espírito Santo falava no meu coração: movimentos. Se você ficar parado, as coisas não vão acontecer. E tem os níveis, o interessante é que tem os níveis, sabe? Tem os níveis. A gente se movimenta e aí a gente é levado para um nível. E se a gente quer ir para um novo nível acima, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Mais alguma coisa para que a gente alcance esse novo nível. E o novo nível são novas respostas. São coisas novas acontecendo. Sabe? As portas de emprego não se abrem para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Oferte. Dê uma oferta no reino de Deus. Mas como que eu vou dar uma oferta se eu não estou ganhando dinheiro porque eu não estou trabalhando? Esse é o segredo. Aqui na terra, a cabeça da gente entende as coisas erradas. E o mundo espiritual, no reino dos céus, os princípios do reino são assim. Ele age combatendo esses entendimentos terrenos que nós temos. O nosso entendimento é racional. O entendimento do reino é fé. O nosso entendimento terreno é que a gente só pode colocar o pé se tiver chão. O entendimento do reino é que a gente primeiro coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Não é assim? É fé. É a gente agir por fé. E requer movimento. A gente tem que se movimentar em fé. Vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão. Então, se você está desempregado, faça a prova de Deus. Malaquias capítulo 3. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Traga uma oferta para o reino de Deus. Isso é agir, isso é se mover. E a cada dia a gente tem que aprender a se mover em fé. Porque às vezes não é fácil, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aqui o coração, ele não deixa a gente se mover em fé. É impressionante como o nosso coração, no lugar do sentimento, é racional muitas vezes quando se relaciona com a fé. Quando se refere à fé, o nosso coração é racional e o lugar do sentimento é onde a gente sente. Mas deixamos o sentimento nos dominar e não agimos, porque a gente diz assim: meu Deus, eu não estou vendo nada, não estou vendo nada acontecer, então não vou agir. Não, primeiro você se move para depois ver as coisas acontecendo. Olha a história dos grandes heróis da Bíblia. Deus falava: Moisés, vai lá e faz. Ele falou assim: olha, eu não posso ir porque eu sou gato. Como que eu vou libertar esse povo? Para eu libertar, eu preciso explicar, falar com ele: meu filho, vá, se mova para o próximo nível, porque você vai ver coisas novas acontecendo. Mas mova-se. E o movimento é em fé. A fé é se mover, é pagar o preço, é fazer a sua parte. Mova-se. E ele foi lá falar com Faraó, e Faraó começou a criar dificuldade, e Moisés falou:
E Deus fala com Moisés: olha, vai lá e fala para ele que virão as pragas. Se ele não libertar meu povo, as pragas virão sobre o povo dele. Antes das pragas virem, se manifestarem, Moisés se movimentou, se moveu e falou: olha, se você não libertar, vai acontecer isso. Sabe, a gente fica muito acomodado. A gente quer que Deus faça, mas a gente não faz a nossa parte. A gente não está disposto a pagar o preço. E ainda se levanta aqueles religiosos e dizem assim: eu não preciso pagar preço. Jesus já pagou o preço por mim lá na cruz. Jesus pagou o preço para você ser salvo. Agora, para as coisas acontecerem aqui na terra, você tem que fazer a sua parte, tem que se mover em fé. Ele diz assim: buscar, batei e abrir-se-vos-á. Só vai se abrir se eu antes bater. As portas não vão se abrir se eu não bater. Imagina, irmã Maria José, este menino bonito aqui, o famoso Diácono Carlinhos. Ele fica rindo quando está na bateria dele. Eu vou descobrir hoje, perguntar ao Espírito Santo porque ele fica rindo quando ele está na bateria. Ele olha para mim e fica rindo. Acho que é o Espírito Santo tomando ele, só pode. Eu não vou nem falar que ele está pensando besteira, porque é o Espírito Santo fazendo ele rir. E aí este menino bonito aqui chega lá na sua casa, ali no portão da sua casa, e aí ele fica lá parado. É a senhora lá dentro. E ele fica lá parado na porta da sua casa. A senhora vai abrir a porta para ele? Vai saber que ele está lá? Se ele não lhe chamou? Tem que bater. Entende? Tem que bater. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Bater e será aberto. E abrir-se-vos-á. Eu abrirei para você. Ele diz ainda mais: buscai e me achareis. Você tem que se mover. Você tem que buscar para encontrar Ele, para achar Ele. Batei e vos será aberto. Buscai e me achareis. Como é que é? A outra, a terceira? Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi, peça, e vos será dado. A gente quer receber as coisas da parte de Deus sem pedir para Ele. E Jesus está dando a dica: o que você tem que fazer? Olha o que você tem que fazer, moço. Olha o que você tem que fazer. Quer que a porta se abra? Bata. Quer me encontrar? Quer me achar? Me busque, me procure. Search. Pesquise. Quer receber alguma coisa? Peça. Peça. Peça, porque eu vos darei. Eu vos darei. Muita gente, verso 19, versículo 19, muita gente, é uma geração inteira sofrendo por causa da incredulidade. Sabe, muitas vezes eu fico pensando: meu Senhor, incredulidade não é só eu dizer, ou a pessoa dizer que não tem fé. Eu não tenho fé, não acredito que vai acontecer isso. Ou então ficar em dúvida. Não é só isso, é isso também, mas não é só isso. Incredulidade é a gente não agir. É a gente não agir. É a gente não se mover para fazer as coisas. E a gente não se move porque a gente não acredita. As pessoas não vão para a igreja, as pessoas ficam sofrendo em casa, as pessoas ficam sofrendo no hospital, as pessoas ficam sofrendo, sentindo dores,
As pessoas ficam sofrendo porque o milagre não aconteceu. Mas para algo acontecer, lembre-se do que Jesus falou para os discípulos no final dessa passagem que nós lemos. Para as coisas acontecerem, para coisas novas acontecerem, para irmos para um novo nível de resultados, nós precisamos fazer alguma coisa, fazer algo novo. Olha, vocês não expulsaram aquele demônio, porque só existem demônios, existem castas que só saem com jejum e oração. Ele está nos ensinando que temos que para ir para um novo nível, para certas coisas acontecerem, a gente tem que fazer algo, nos movermos. Nós precisamos nos mover. E aí existe toda uma geração, sabe? Pai, mãe, filhos, toda uma geração sofrendo porque não se move, e não se move porque são incrédulos. Existe, ou melhor, percebemos uma ausência de fé, não creem. E o pior, pessoas que passam a vida inteira sofrendo, né? Nasce numa situação ruim, difícil, passa a infância com dificuldade, entra na adolescência difícil, se envolve com coisa que não deve, entra na juventude, não consegue um bom emprego, um bom salário, daqui a pouco adulto, começa tenta, né, construir uma família, não dá certo, chega na velhice, aquele crente daquele urubu rei, crente urubu rei. O que é isso? É aquele crente com dor, tem dor aqui, tem dor ali, vive, é uma gemição, é uma gemedeira, que só Jesus na causa. Passa a vida inteira sofrendo. E Jesus está perguntando: vem cá, há quanto tempo você está sofrendo? Desde que nasci. E por quê? Por que você está acontecendo? Só fica acontecendo coisa ruim. Só fica acontecendo coisa ruim. Fica falando coisa ruim e fica rindo, né? É para não chorar, só pode. Ô Senhor. No caso desse jovem, o demônio lançava ele no fogo, lançava ele na água, querendo matar ele, tentando matar, caindo o tempo todo, se machucando o tempo todo. E Jesus fala no verso 23, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. Não quer marcar, marcou. Olha que coisa tremenda que Jesus. Olha o versículo 23. Irmã Maria José pode ler? Todo domingo eu peço para a senhora ler, né? Isso. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Verso 23. Ao que Jesus lhe respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Antes, o pai desse jovem tinha perguntado para o Senhor: Senhor, pode fazer alguma coisa? O Senhor pode libertar o meu filho? Se pode acontecer a libertação dele? Claro que pode. Claro que pode acontecer alguma coisa nova na sua vida. Claro que aquilo que está no teu coração, o projeto que queima no seu coração, claro que pode acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O que precisa é nos movimentarmos, é sairmos
comodismo, estamos acomodados, estamos esperando em Deus, esperando entre aspas, estamos confiando em Deus, confiando que Deus está no controle de todas as coisas, entre aspas. E assim a gente entende que é para a gente ficar parado, que não precisa a gente fazer nada, inertes. Não é isso que Deus está pedindo, não é isso que Deus está nos ensinando. E por causa disso nós atraímos o sofrimento para a nossa vida, como diz aí. Onde foi que eu li? Ó geração incrédula. Qual foi o versículo? Meu Deus, me perdi aqui. Eu trouxe. Cadê, gente? Agora eu vou ter que achar. Ó geração incrédula, versículo 19. Versículo 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E Jesus continua e faz uma segunda pergunta: até quando vocês vão sofrer por causa da sua incredulidade? E ele fala: olha, pode, meu filho pode ser liberto. Claro, pode, qualquer coisa pode acontecer. Aquilo que você está sonhando, aquilo que você está desejando, aquilo que você está projetando, aquilo que você quer muito que aconteça, pode acontecer. Basta que você creia, porque tudo é possível para aquele que crê. E quando Jesus libera aquela palavra, o Pai respondeu assim: olha, eu creio, eu acredito. Está vendo? Só um detalhe antes. Verso 19. Olha uma chave, quer dizer, eu já entreguei essa chave, é só confirmação. Qual é a última palavra, Cris, do verso 19? Aí, escrito, está com ela aí? Última palavra do verso 19. Está aí, Carlinhos? Está aberto? Qual é a última palavra aí? Finalzinho. A palavra está escrito: trazei-lhe. Trazei-lhe. Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Aí Jesus, duas perguntas, duas interrogações, Jesus fala para ele: trazei-me. O que Jesus estava querendo? Que ele se movesse. Mova-se. Faça alguma coisa, papai. Faça alguma coisa. Você que é pai dessa criança, desse jovem que está vendo ele sofrer e que está te fazendo sofrer, faça alguma coisa. Traga ele para mim. Traga ele aqui. Se mova. Se mova. Olha que chave tremenda. Pare de sofrer em nome de Jesus. Pare de sofrer. Pare de ver as pessoas que você ama sofrendo e causando sofrimento a você e o restante da sua família. Mova-se em fé. Mova-se em fé e veja o agir de Deus. Veja o milagre de Deus. Os céus estão esperando o movimento da sua parte. Para que o milagre, para que a bênção seja liberada sobre sua vida. Eu quero encerrar dizendo novamente essa frase: a sua atitude, o seu mover, a sua ação é a resposta. E o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Jesus virou para ele e falou para aquele pai que estava sofrendo, por ver seu filho sofrendo, e disse assim: traze-me, traz ele a mim, mova-se,
O céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Se você der uma resposta para o céu dá uma resposta para você. Se você der uma resposta para o céu dá uma resposta. Jesus pediu: me responda, mova-se, traze-me a mim, traz ele a mim. E ele se moveu, eu creio, e trouxe o jovem, e o jovem foi liberto. O céu vai responder a sua resposta, não a sua pergunta. Que coisa, que coisa. O céu, ele não age. A gente entende isso. O céu, ele reage ao nosso movimento, à nossa fé, à nossa atitude. O céu sempre vai reagir quando nós agimos. Quando nós nos movemos. Quando nos movemos na terra, há um mover sobrenatural nos céus, a nosso favor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos tirar um tempo de oração? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Daí tem pé. Pode ficar aí mesmo. Vamos ficar de pé, vamos orar. O nome é JL, nome da caixa. Busca aí. Vamos orar, vamos orar. Eu queria que vocês que estão aqui fechassem os seus olhos e pudessem colocar diante de Deus o que vocês precisam que Ele faça. O que você quer que Ele faça? Coloca o instrumental, bem baixinho. Baixou aí, baixinho. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus o que você quer que Ele faça. Ó Deus Altíssimo, Deus tremendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós esperamos em Ti. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa esperança está no Senhor. Age. Ou melhor, reage diante da nossa ação, reage diante do nosso movimento, do nosso mover. Em nome de Jesus, esperamos muitas vezes a resposta dos céus, e os céus estão esperando uma resposta nossa ao comando que Ele deu. Jesus virou para aquele pai e disse: traz ele, o seu filho, a mim. E aquele homem, em fé, levou o filho, se movimentou em fé. Que assim seja conosco, com cada um que está me ouvindo, nos assistindo, com cada um que está presente aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que possamos ver as respostas dos céus, que possamos ver o céu reagindo a nosso favor, porque temos nos movido, nos movimentado, ó Deus. Em nome de Jesus, ore agora por sua família, ore agora por seu milagre. Peça a Deus agora, em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. O que Deus está pedindo para que você faça nessa noite ao orar? Então, movimente-se, faça alguma coisa.
Novos níveis vão acontecer quando tivermos novas ações, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e te dê shalom, numa semana abençoada. E eu peço a você, faça a sua contribuição com essa obra de restauração, restaurando vidas. A chave é mar.restaurandovidas@gmail.com. Em nome de Jesus. Amém.